estudar sobre a empresa. Tem muita gente que vai para o processo seletivo sem nem saber o que está fazendo ali. Para vocês terem uma ideia, em determinada situação, para uma entrevista para uma empresa de tabaco, fumo, a menina foi a primeira a fazer a apresentação pessoal. E, óbvio, estava relacionado àquela organização, né, àquela empresa. A menina, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei não sei aonde, e fez um discurso lindo, antitabagista, na empresa de fumo. Ela não sabia aonde ela estava. Né? Então, ter informações sobre a empresa, sobre os produtos, sobre a colocação no mercado, sobre os principais concorrentes, é fundamental. Né? Que parece óbvio, mas, infelizmente, tem gente que é assim, né? Como eu falei, está no mercado, é isso aí. Está aqui mesmo. Esteja bem informado sobre a empresa, né? Quem são os concorrentes, qual que é a posição que ela está, né? Para o que você quer aquela vaga, né? O que você pode oferecer para esse mercado? Aqui é importante. Tenha cuidado ao preencher as fichas, testes e jogos. Tem gente que faz lá um Word com as coisas e recorta e cola em todos os processos seletivos que vai participar. Cada ficha é uma ficha específica desenhada para aquele programa, gente. Então, as situações que estão ali, que pede... e eu vou ser muito sincera. Bruna, mas alguém lê isso? Sim. Talvez não nas primeiras etapas do processo seletivo, tá? Não, ali nas primeiras etapas e tal. Mas, no final, a gente monta um book do candidato. E eu já vi candidato que escreveu palavrão, que eu não vou falar aqui, blá, 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 vai para aquele lá. Né? E, assim, escrito isso lá na situação. Então, o que acontece? O candidato foi aprovado em todas as etapas. Mas aí chega na hora da entrevista, o gestor vai ver o book. E está lá aquelas coisas escritas. Então, opa, que seriedade que é essa? Na hora de preencher uma ficha, né? Em alguns processos, o processo da Johnson é um que a gente faz vídeo. Então, o candidato tem que fazer um vídeo. E tem candidato que fica xingando na internet. Pô, eles acham que a gente não tem nada para fazer? Dá maior trabalho, né? Que fala assim, dá maior trabalho fazer esses trabalhos. Se você não tem 3 horas da sua vida para participar do processo seletivo, não é você que eu quero mesmo. E fiquem atentos, porque hoje os bancos são eletrônicos, né? As triagens são eletrônicas. E aí tinha uma menina que ela falava assim, não sou aprovada em processo nenhum de trainee. Por quê? Ela era uma múmia. Ela se formou em 1220 e tanto. Porque na hora de preencher, ela preencheu errado. E aí, na hora de fazer a triagem, um dos únicos pré-requisitos que tem para programa de trainee é você ter se formado durante determinado período. Ela não era chamada para nada, pelo simples fato de que ela era uma múmia, né? Que ela se formou em 1200 a.C. Né? Então, é uma bobagem, mas que faz toda a diferença. Tá? E aí que eu falei, né? As mídias usadas pelos candidatos também são usadas pelas empresas e consultorias. A gente entra no Trainee Brasil praticamente todo dia. Né? A gente ri, se diverte, chora. Né? Porque tudo que está ali os candidatos estão falando, a gente está acompanhando, né? A gente sabe. Isso vai me eliminar do processo? Não. Né? Mas acho que tem que tomar um pouco de cuidado aí com a imagem profissional. Tem empresas que olham, tem colegas que observam. Né? Então, tudo que é postado ali, acho que a gente tem que cuidar o uso, porque está ali, né? Não tem controle sobre aquelas informações. E aí tem gente que fala assim, tem gente que, como eu falo, né, uma coisa meio aluno, primeiro dia de dinâmica de grupo, no dia seguinte está lá, o tema é esse, as perguntas são essas, e não adianta, por quê? O que eu vou observar é o comportamento, é o que você faz com isso. Então, não adianta eu ir lá sabendo o tema. Tá bom, você pode até estudar um pouco mais sobre o tema, mas não vai fazer diferença. Né? Porque, como eu falei, eu posso fazer a mesma pergunta para uma pessoa. Se ela tem uma situação real da vida dela ou não, não dá para inventar. Então, posso até tentar me preparar antes, mas não é isso que vai garantir. Acho que eu me preocuparia mais em preparar, resgatando as minhas experiências, do que sabendo o que vai acontecer e se preparando. Mas algumas verdades. Fique atento às explicações do consultor e a perguntas que eles vão fazer, isso em entrevista. Né? Então, o que é para fazer, gente? Tudo que for pedido, o que está escrito ali. Não tem pegadinha. Né? O tempo é aquele, as orientações são aquelas, e é aquilo que tem que ter feito. Ponto. Preocupe-se com a sua aparência física. Eu acho que aqui é nessa linha de se preocupar, tanto para você quanto para o outro. Uma vez eu estava numa dinâmica de grupo, o candidato chegou assim, ó, descabelado. Falei, gente, ele foi atropelado, não é possível, juro. Ele chegou totalmente descabelado, metade da camisa para dentro, metade para fora, com um meião de futebol e calça social, e aqueles tênis tipo topper, na dinâmica de grupo. Falei, ok. Aí vocês vão me perguntar, e eu vou responder já. Você eliminou o cara logo de cara? Não. Isso influenciou? Sim. Agora, durante a dinâmica de grupo, ele não participou, né? Não colocou. E, agora, assim, se fosse só a aparência, um feedback resolve.
Por exemplo, uma vez eu fui fazer uma vaga para uma RH, uma empresa super tradicional, eu entrei na sala, tinha conversado com a mulher no telefone e tinha achado ela o máximo, né? De novo, vou lá, vou fechar essa vaga. Aí eu entrei na sala, a mulher tinha um moicano. Tipo, sabe aquele cabelo bem roqueira? Raiz preta, cabelo branco. Falei, meu pai. Respirei fundo, como uma boa recrutadora, não sou impactada por imagem, né? Vamos lá, comportamento, né? Não posso rotular, tudo mais. Respirei fundo. Fiz a entrevista por competências. A mulher era fantástica. Ela está contando para a amiga dela. Enfim, ela fez a entrevista por competência e deu certo, né? Foi super legal. Eu comentei para ela, eu joguei a situação para ela. Falei, olha, fulana, essa é uma empresa de tal nacionalidade, as características das pessoas que estão lá é essa, né? O que você acha disso? Aí ela jogou para mim, ela falou assim, Bruna, você acha que o meu cabelo pode impactar? Eu falei, olha, sem preconceito, mas pode impactar na sua credibilidade lá dentro, pelo perfil das pessoas. Agora, assim, eu acho que é uma decisão sua. E nem tem um monte de gente que fala assim, vou participar de processo seletivo, sou cabeludo, corta ou não? Ué, uma decisão 100% do candidato. Eu jamais falaria para ela, assim, olha, Bruna, eu estou numa empresa hoje que eu não tenho contato com pessoas, eu tenho uma banda de rock, então, por isso que eu tenho esse cabelo. Se você achar que eu quero muito essa oportunidade, uma oportunidade de startar alguns processos aqui no Brasil, eu quero muito essa oportunidade, então, para mim, não tem problema nenhum. Eu posso cortar meu cabelo. Ela cortou, fez um corte lindo, super clássico, está na empresa até hoje, isso já faz 6 anos. Então, assim, quando a gente vai colocar, e até vocês, com funcionários, com colegas, quando tiver alguma coisa que incomoda, é o nosso raciocínio. Isso pode mudar? Isso dá para mudar? Algumas coisas não. O cabelo dá, a aparência física dá. Agora, é fundamental que haja uma preocupação, gente, que eu acho que isso depõe. Né? Então, como eu falei, a menina que vai para uma dinâmica de grupo do banco, de mini shorts, barriga de fora e tal, é descontextualizado. Eu acho que é um pouco isso. Mas vale a pena se preocupar com isso. Aproveite o momento para mostrar suas habilidades e manter de maneira sincera e verdadeira. Que é o que eu falei, né? Vamos colocar de uma maneira sincera, transparente e verdadeira as suas conquistas, aquilo que você fez que foi legal, que é positivo. A entrevista não é momento para pedir desculpa pelas coisas que você não fez, não é muro de lamentações para falar mal do antigo chefe ou do antigo emprego, e sim para vocês contarem o que vocês fizeram com as oportunidades que vocês tiveram até então, quais são os desafios e como vocês fizeram para chegar lá. Né? Contribua para o trabalho proposto, o quanto conseguir. Então, como eu falei, a única coisa que não pode é não participar. Discordar dos outros não é proibido, tudo depende da maneira como você fala, que é aquilo que eu comentei. Eu posso, sim, me posicionar. Mais algumas verdades. Traga contribuições baseadas na atividade solicitada e use o seu repertório. Ali, normalmente, em dinâmicas de grupo, em processo seletivo, tem pessoas de diferentes formações e tal. Procura compartilhar com a sua visão. Eu, como uma psicóloga, vou ter, com certeza, uma visão diferente do engenheiro. E a ideia é que a gente consiga interagir. Eu acho que é isso que acontece, normalmente, nas empresas. Isso era engraçado. Tinha um garoto que entrava... Um ano ele ficou famoso lá na Companhia de Talentos. Já faz uns 4, 5 anos. Que tem muita gente, pelo menos minha mãe falava quando eu prestava vestibular, tem que ler o jornal e tal. E aí, todos os dias, ele chegava na dinâmica de grupo. Até pouco tempo atrás, hoje a gente já tem coisas para mapear valores, enfim, aderência ao perfil daquela organização. Há 5 anos atrás, que eu acho que é quando isso aconteceu, o perfil era muito parecido das empresas, porque a gente pegava lá determinados cursos, o mesmo tempo de formação com inglês fluente. Então, os mesmos candidatos que estavam num processo seletivo estavam no outro. E esse candidato, por acaso, atendia os pré-requisitos da maioria deles e estava em todos os processos. Chegava todos os dias, tipo, 20 minutos mais cedo, com um jornal. Aí chegava com o jornal à mostra, abria e ficava lendo lá, enquanto a gente estava esperando o jornal. E aí, em todas as dinâmicas de grupo, ele dava um jeito, em algum momento do trabalho, fala, não, porque está no jornal de hoje que eu acabei de ver. Tipo, normalmente, quando a consultora se aproxima, sabe aquela coisa que você está num grupo, a hora que você vai chegando aqui, não, está no jornal de hoje, que não sei o quê, não. Então, é engraçado isso. Você vai ter que trazer baseado naquilo que você viu, e claro, se tem uma notícia que é recente, algo que é importante trazer, sem dúvida. Cuidado com o excesso de gírias, isso acontece num contexto, principalmente porque, por exemplo, a gente faz entrevista com pessoas do Brasil inteiro. Nossa, tem coisas que são completamente diferentes num lugar e no outro, pode dar outro tipo de interpretação. Bom humor é importante, porém, cuidado com o excesso de brincadeiras. Minha amiga, chama Renata, estava numa dinâmica de grupo, e um candidato virou para ela e falou assim, ela estava distribuindo os crachás. Renata,
ingrata. Lembram dessas músicas do Latino? Latino, o candidato começou a cantar Latino para consultora, gente. Né? Ela fez assim, ó. Chocada, né? Então, assim, é lógico, né? É legal brincar e tal, mas cuidado, né? Não é uma sala de aula, enfim. Esse não passou. Eu não sei, pior é que eu não sei mesmo qual foi o desempenho, até porque foi um pouco antes. Eu só lembro que ela ficou muito brava. Ao final do processo, não há pessoas rejeitadas ou escolhidas, né? O que existe é uma avaliação objetiva sobre as competências necessárias para a organização e as competências apresentadas pelo candidato. Então, eu tenho alguns comportamentos que eu preciso observar e alguns comportamentos que eu posso ter evidências disso, tanto na dinâmica ou através de exemplos concretos dentro de uma entrevista, tá bom? Eu já vou finalizando, porque aí também, se alguém tiver alguma dúvida, só queria contar para vocês de novo. Numa entrevista, gente, o que eu tenho que saber? Eu tenho que conhecer as minhas experiências do passado, basear minha fala em evidências, sempre lembrando de contar a situação, o que você fez e qual foi o resultado. Seja quando você lidou com uma pessoa difícil, um desafio, assim, situações diversas, o que aquilo te proporcionou de aprendizado, né? O que aquele projeto te trouxe. Então, ter propriedade das suas funções, atividades, é muito importante. Como eu falei, a gente vive corrido, a gente vai saindo, tirando checklist, tirando as coisas da frente, e para pouco para refletir no significado daquilo. Tá? E é isso que realmente diferencia. Realmente, o inglês fluente vai me passar na frente, vai me ajudar? Sem dúvida. Mas o que vai diferenciar, de fato, hoje as pessoas é isso.